não. Queridos, nós estamos com muita alegria hoje, porque fechamos mais uma série, a série do profeta Daniel. Hoje nós vamos tratar do último capítulo dessa obra. O tema é o fim dos dias, mas também é o fim do livro de Daniel, mas não é o fim da história. A história continua. E nós vamos navegar na série que começa no próximo domingo. Nós vamos falar sobre o Antigo Testamento e os últimos dias, ou os últimos tempos. Nós vamos tratar outros textos do Antigo Testamento que também fornecem revelações bíblicas sobre os últimos dias, os últimos eventos, que é aquilo que a gente chama na teologia de escatologia, né? Gente, tudo isso para preparar o caminho para a gente estudar o livro que é o pesadelo dos teólogos. Apocalipse, né, gente? Não é porque a gente tem medo, não, é porque medo do conteúdo. A gente tem medo de explicar as coisas, porque não são fáceis, né? Mas hoje a gente já vai começar a ter um papo com Apocalipse aqui hoje. Não tem jeito, viu? Mas é uma grande dádiva de Deus a gente abraçar essa tarefa, o desafio de partilhar da palavra de Deus. A gente pede graça a Ele para a gente ensine com responsabilidade. Mas, meu irmão, a gente vai errar, viu? Então você fica atento também com isso. Porque, final dos tempos, Apocalipse, a gente entra num terreno que, em algum nível, a gente vai acabar especulando. Mas, como eu costumo dizer, naquilo que é evidente, a Bíblia é muito clara, e é o que a gente vai tentar tratar aqui hoje, nessa pregação. Você pode abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 12. Eu vou ler os versos a partir do verso 1. Sei que ele já foi pregado aí no último domingo, até o verso 5, mas ele é indispensável para a gente poder concluir o livro de Daniel. Daniel, capítulo 12, o último capítulo do livro, versículos 1, vamos até o final do livro, verso 13. Como de costume, lerei aqui na Nova Almeida Atualizada, na minha tradução Nova Almeida Atualizada, mas você pode acompanhar com a sua versão. Bom, diz assim a palavra de Deus. Lembrando que aqui quem está conversando com Daniel nessa altura é uma pessoa, um ser que apareceu, a gente não sabe se é bem um anjo, mas ele está nesse diálogo com essa aparição. Nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia, como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas daquele tempo o povo de Deus está e será salvo, e todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eternos. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que outros 2 estavam em pé às margens do rio, um de cada lado. Um deles perguntou ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando se cumprirão estas maravilhas? Então, ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita, levantou a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo: passarão um tempo, tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, estas coisas, todas estas coisas, se cumprirão. Eu ouvi, mas não entendi. Então perguntei: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? E ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos, provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade, e nenhum deles entenderá. Mas os sábios, eles entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1.290 dias. Felizes ou bem-aventurados, o que espera chega até o fim de 1.335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará
e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. Peço ao Senhor graça, peço ao Senhor recursos, para que a palavra do Senhor seja anunciada e pregada com responsabilidade, e que você também acolha com reverência aquilo que o Senhor deseja falar com você, com a igreja hoje. Pai, nós estamos aqui hoje, um povo batizado, o povo que a Trindade emergiu em água, o povo que foi reconciliado com Deus por meio de Jesus, um povo carente da tua graça, um povo necessitado dos recursos do teu Espírito para acolher a tua palavra e recebê-la com a dignidade que lhe é atribuída. Por isso, Deus, eu peço que o Senhor me ajude a comunicar aquilo que o Senhor nos entrega hoje com responsabilidade. Eu me coloco aqui hoje em oração, pedindo o teu socorro e a tua ajuda, para que eu possa comunicar a tua palavra com responsabilidade, mas também com coragem, na dependência do teu Espírito. Ô Pai, nos ilumina. Falar desses temas é entrar num território difícil, complexo, em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos, em parte nós ignoramos, mas acima de tudo sabemos que o Senhor fará jus, porque cremos que toda a tua palavra é inspirada. Então fala com o teu povo. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, fim dos dias. Daniel está numa conversa com esse ser que aparece para ele, junto com um homem vestido de linho, às margens do rio Tigre. Você sabe, a Babilônia tem dois grandes rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. E é justamente nesse ambiente, ainda num clima de exílio, que Daniel recebe as revelações finais. Ele está às vésperas de selar o livro, de encerrar o grande descortinar divino sobre dias longínquos. Dias longínquos, dias em que Deus levaria a história ao clímax, ao encerramento da grande narrativa divina, do grande drama divino. E é justamente nesse tom em que Daniel se coloca quase como observador de uma visão que vem desde lá do capítulo 10. Vocês sabem, quando ele vê esses seres celestiais, inclusive o arcanjo Miguel, e diz o texto que quando ele olha para um homem vestido de linho, ele cai como morto. Ele definha, se esgota, e aquele homem o ergue, o levanta e começa a anunciar o que Deus faria nos últimos dias. Grandes conflitos nos céus, na terra, nações lutando contra nações, guerras seriam travadas, e o povo de Deus estaria mais uma vez sob o alvo de um tirano ou de o príncipe da Pérsia, que, como vimos, em grande medida é uma analogia a Satanás e as suas hostes invisíveis, celestiais, que se opõem contra Deus e o seu povo. E, de novo, é dito por esse ser espiritual, no verso 1, que nesse tempo Miguel seria levantado. E eu quero chamar a sua atenção que o nome Miguel em hebraico, Michael, quer dizer quem é como Deus. Muita gente pergunta se esse é meu segundo nome. Não é não, viu, gente? É sobrenome mesmo. Os libaneses, os nomes viram sobrenome nos descendentes. Meu avô chamava Jorge Miguel, meu bisavô Miguel alguma coisa, e acabou virando sobrenome em mim. Mas é porque lá no Líbano existe uma devoção entre os cristãos ortodoxos orientais a Miguel o Arcanjo, ou São Miguel, como alguns descrevem. E é curioso, porque na tradição cristã oriental, eles têm santos que não são comuns na tradição ocidental. Então, por exemplo, Elias é um santo, Moisés é um santo, São Moisés, São Elias, e inclusive os arcanjos. E na tradição ocidental, são mais os homens santos do Novo Testamento. Isso é uma prática corriqueira. Mas é óbvio que Miguel não era para ser devotado como um santo. Mas Miguel, Michael, em hebraico, quer dizer quem é como Deus. E essa é uma pergunta muito sugestiva, vindo no arcanjo que faz oposição direta àquele que arrogou para si ser igual a Deus. Quem é como Deus? Essa é a pergunta desse que é descrito no verso 1, o defensor dos filhos, ou os defensor dos filhos do povo de Deus. Miguel é reconhecido na Bíblia como um anjo que guarda o povo de Deus, Israel e todos os eleitos de Deus.
Mas o mesmo texto que destaca o guardião desse povo, também destaca que esse povo sofreria grande oposição. Uma angústia sem precedentes, é o que está no verso 1. Uma angústia como nunca houve. Mas há uma ressalva muito importante e que nos dá muito alívio. Contudo, é o que diz aí no final do verso 1. O povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Deus garante um livramento. E eu quero aqui apenas fazer um destaque. É claro que esse texto está falando de um anjo guardião, está falando de tempos de angústia sem precedentes e de um livramento, mas o texto não para aí. A revelação, no verso 2, é que está previsto também que muitos dos que dormem no pó da terra, um dia ressuscitarão. Uns para a glória eterna e para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Isso é um detalhe que às vezes nos escapa. É que a ressurreição, gente, será um evento indiscriminado. Um dia o Senhor ressuscitará todo tipo de gente, crentes e não crentes, salvos e não salvos. O problema é o que cada um vai fazer com a sua imortalidade. É o destino da sua imortalidade. Porque a imortalidade virá, mas alguns viverão a imortalidade na eternidade, em glória e gozo perene, e outros em terror, horror perenes. É pelo menos como Keller descreve o inferno no livro dele, Fé na Era do Ceticismo, e eu acho uma das definições mais ricas sobre o inferno, a mais precisa. Ele diz: o que é o inferno, senão uma realidade onde o homem não desfrutará mais das benesses da graça de Deus e do seu governo. O inferno é Deus dizer para o ateu, teórico ou prático, porque existem muitos ateus práticos, que na teoria creem em Deus, mas a vida vivem como se ele não estivesse presente. Então ele diz que o inferno para os ateus teóricos ou práticos é o mundo ateu para os ateus. Porque é muito cômodo ser ateu em um mundo ou uma realidade em que a gente desfruta das benesses do governo de Deus, mesmo não o reconhecendo. Mas imagine uma realidade em que Deus priva de maneira absoluta essa realidade das suas graças e dos benefícios do seu governo. Isso se chama inferno. É a perda total de sentido, é a perda total de qualquer conexão. Você olha para o mundo e o mundo é completamente entregue. É o lugar onde Deus, onde os homens que lá entram, ao invés de dizer seja feita a tua vontade, Deus diz então seja feita a tua vontade. Não era isso que os homens sempre quiseram? Uma vida em que Deus não estivesse aqui para nos perturbar? Então Deus entrega essa vida a esses homens pela eternidade. Gente, seja lá o que for, fuja disso. Corra do inferno. Mas alguns ressuscitarão para a glória eterna e outros, de fato, para a vergonha eterna. E o verso 2 no final diz que os que forem sábios, os que conduzirem muitos à justiça, brilharão como as estrelas sempre e eternamente. Que notícia maravilhosa. Então, resumindo, se eu pudesse falar para vocês de uma escatologia ou de uma doutrina das últimas coisas segura, eu me concentraria em 4 temas, que é unanimidade na cristandade nos últimos anos. Nas nuances que a unanimidade vai acabando, viu, gente? Mas nos temas gerais, é unanimidade. 4 descritos no texto. Tribulação e angústia aos santos, garantido pela Bíblia. Livramento dos santos em meio à tribulação, garantido pela Bíblia para os últimos dias. Ressurreição dos santos para o bem eterno e ressurreição dos ímpios para a condenação eterna e vida eterna propriamente dita. Essa seria uma escatologia, gente, básica, ou uma doutrina cristã dos últimos dias básica. Inclusive, a ressurreição está prevista no credo apostólico, né? Cremos na ressurreição dos mortos, está lá que um dia nós vamos ser ressuscitados. Mas eu quero falar aqui particularmente sobre tribulação. Lá vem. Porque no senso comum da maioria dos evangélicos, o que se imagina sobre os últimos dias, geralmente é o que foi produzido na cultura popular evangélica
por aquilo que nós chamamos na teologia de dispensacionalismo. Aí você fala, não, que palavra difícil. Tá bom, então eu vou usar a palavra popular para você identificar quem mais promoveu esse ensino. Se um dia você já viu ou já leu um livro chamado Deixados para Trás, é disso que eu estou falando. Se você um dia ainda teve um adesivo no seu carro escrito em caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado, é disso que eu estou falando. Irmãos, não sei se você sabe a doutrina ou ensino de uma vinda de Jesus em duas fases, numa primeira, no arrebatamento secreto, e no segundo, numa vinda visível de Jesus, e nesse ínterim, em que os cristãos estão 7 anos, que seria a 70ª semana de Daniel, no céu, partilhando das bodas do Cordeiro, para então retornar com ele em glória, é uma doutrina que foi desenvolvida relativamente recente. Os cristãos não criam nisso antes da data que eu vou dar agora para vocês. Essa doutrina foi desenvolvida por um teólogo britânico chamado John Nelson Darby, para ser mais específico, por volta do ano de 1830. Outro detalhe sobre o ensino dispensacionalista, que pouca gente sabe, é que John Nelson Darby se sentiu impulsionado a começar a ensinar que haveria um arrebatamento antes da grande tribulação, porque ele testemunhou uma jovem donzela profetisa dizendo isso em profecia, que a igreja não passaria pela grande tribulação. Então ele se esforçou para encaixar a escatologia dele dentro da profecia dessa jovem. E foi daí que foi popularizado o dispensacionalismo, inclusive no contexto evangélico americano. E nós, brasileiros, fomos evangelizados por missões americanas, em específico missões batistas e pentecostais, e nesses dois grupos o dispensacionalismo encontrou muita força. E foi popularizado também na cultura brasileira. Mas é importante destacar, irmãos, que uma leitura honesta da Bíblia nos levará a chegar a conclusões um pouco diferentes. Se você vai, por exemplo, para o sermão de Jesus em Mateus 24, quando Jesus fala sobre os últimos dias, lembra da cena? Jesus está andando no pátio do templo com os discípulos estão encantados com o templo, mostrando para Jesus as grandes pedras, e Jesus, quase em tom frio, diz, pois é, mas eu aviso a vocês que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada deste templo. Então os discípulos, intrigados com aquilo que Jesus disse, pergunta para ele, então nos dê os sinais da tua vinda. Como será o sinal? Como que essas coisas acontecerão e quando acontecerão? E Jesus diz, então ele começa a narrar. E ele começa a falar, olha, um dia virão falsos cristos. Vocês ouvirão falar de guerra e rumores de guerra, pragas, terremotos. E ainda não é o fim. E eu quero depois destacar esse termo fim, vou explicar daqui a pouco ele. Jesus diz, ainda não é o fim. E Jesus continua dizendo, vocês vão ouvir falar de perseguições, intensas perseguições, e então virá uma tribulação sem precedentes. Observe, o tom de Jesus sobre uma tribulação sem precedentes é a mesma do profeta Daniel. Uma perseguição jamais vista, jamais como nunca houve, é a linguagem de Daniel. E aí, Jesus, ao encerrar a descrição dessa grande tribulação, ele diz explicitamente, logo após a tribulação daqueles dias, ele não falou antes, logo após a tribulação daqueles dias, virá no céu um sinal do Filho do Homem, e ele ajuntará os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Seja lá quando for a reunião dos santos, ela não será antes da grande tribulação. Será logo após a tribulação daqueles dias. Vamos talvez me pergunte assim, mas por que criou-se tanta popularização, ou se popularizou tanto a doutrina do arrebatamento secreto pré-tribulacional, ou antes da grande tribulação, da grande dor de Jacó, como é descrito lá nos profetas, a grande aflição? Olha, se popularizou, chamo sua atenção, final do século XIX, segunda Revolução Industrial, a Europa está ficando rica, Estados Unidos está começando a ficar rico, e é claro que uma doutrina de que os crentes não vão passar por perrengues se torna muito popular. Em um mundo em que as pessoas querem minimamente ter o conforto e não querem ter o desconforto de estarem sobre perseguição e aflição, isso parece fazer muito sentido. Mas chama a atenção de vocês para um outro dado. Quando nós olhamos para Apocalipse, o que nós vemos em Apocalipse? Nós vemos um novo êxodo, uma nova Páscoa cósmica.
Do mesmo jeito que na primeira Páscoa Deus libertou o seu povo do Egito e permitiu que Faraó os perseguisse, e lá derramou pragas sobre o Egito para libertar o seu povo, e nenhuma das pragas atingiu o povo de Deus, apesar do povo de Deus ter sido intensamente perseguido. Nos últimos dias, na última e derradeira Páscoa, nós veremos igualmente a perseguição do anticristo contra os santos, o equivalente a Faraó, os santos sendo perseguidos, o equivalente ao povo de Israel, e afligido por esse novo Faraó, e o povo de Deus sendo preservado, apesar das inúmeras pragas e juízos que Deus derramará entre as nações. O paralelo entre o primeiro êxodo e o segundo êxodo é evidente. No primeiro, o povo atravessa o Mar Vermelho e Faraó e seus exércitos são julgados pelo Mar Vermelho. No final da Bíblia, nós encontramos também um mar, mas não esse, um lago que arde em fogo e enxofre, onde é lançado a besta, o falso profeta e aqueles que receberam sua marca, ou seja, que abraçaram seu sistema iníquo, sendo lançados no Mar Vermelho e condenados. E o que aparece logo depois? O que aparece logo depois é a promessa de Abraão, um novo céu, nova terra, um novo reino. Deus trazendo o seu reino sobre a criação, derrotando o diabo definitivamente e as suas hostes. Mas o novo mundo, a nova criação, não acontecerá sem as dores de Jacó, sem grande aflição sobre os filhos de Deus que estarão aqui nos dias desses eventos. Mas o que o texto diz no verso 4, pelo menos esse ser diz para Daniel: quanto a você, Daniel, encerre e cele o livro até o tempo do fim, muitos correrão de um lado para o outro, o saber se multiplicará. E aí no verso 5 diz que Daniel então olhou e teve outros personagens apareceram na visão. Daniel olhou e eis que 2 homens estavam em pé às margens do rio, um de cada lado do rio, evidentemente o rio Tigre. Eles estavam ali, e aparece no verso 6 um terceiro elemento que já tinha aparecido lá no capítulo 10, que é o homem vestido de linho. E diz o texto no verso 6 que um desses 2 homens, cada um numa margem do rio Tigre, pergunta ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? É curioso a cena porque Daniel está vendo um diálogo entre esses seres e o homem vestido de linho. E um deles pergunta: quando se cumprirão estas maravilhas? A palavra maravilhas em língua hebraica, pele, significa literalmente coisas extraordinárias. Quando essas coisas extraordinárias acontecerão? Mas aí a gente precisa se perguntar, antes de progredir: quem é o homem vestido de linho? No último domingo, o Regis trouxe aqui os dilemas teológicos envolvidos nessa figura. Mas eu queria aqui dar um passo além e dizer por que eu me inclino a dizer quem é esse homem vestido de linho daqui a pouco. Para a gente discernir melhor, nós precisamos voltar 2 capítulos para trás em Daniel, capítulo 10, verso 4 a 6. Veja aí. Que fala sobre a primeira aparição deste homem vestido de linho na obra. Daniel 10, 4. Diz assim: no dia 24 do 1º mês, estando eu na margem do grande rio Tigre, isso aqui é o início dessas visões finais, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho. Atenção para a descrição desse homem. E observe as metáforas que são utilizadas. Com um cinto de ouro puro de ufaz na cintura, o seu corpo era como berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus braços, os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o barulho de uma multidão. Quem é o homem vestido de linho? Ora, quando eu leio essas metáforas e analogias descrevendo o indescritível, a glória, o adorno, a majestade, os trajes desse homem vestido de linho, é quase inevitável ler isso, na verdade, ler o capítulo 10 de Daniel, e isso não me remeter a um encontro muito parecido na Bíblia, do apóstolo João. O apóstolo João, ironicamente ou providencialmente,
no livro de Apocalipse, bem no início dela. Veja se a imagem não é muito parecida. Inclusive, algumas expressões que são utilizadas nesse encontro remetem justamente às reações de Daniel no encontro com o homem de linho, lá no capítulo 10 de Daniel, da sua obra. Abra aí Apocalipse capítulo 1, no início da obra de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, verso 13. Vou dar o contexto. João está na ilha de Patmos, você se lembra disso? E ele vê 7 candelabros. Depois ele interpreta claramente que esses 7 candelabros são as 7 igrejas da Ásia. E João, o apóstolo, vê um homem que anda entre os candelabros. E veja a descrição desse homem. Apocalipse 1:13. E no meio dos candelabros, um semelhante a um filho do homem. Segura um pouco. A expressão filho do homem, nós já vimos isso, como um título messiânico, foi usado pela primeira vez na Bíblia, no livro de Daniel. No livro de Daniel, está lá daqui a pouco eu vou mostrar o texto, está lá no capítulo 7, onde Daniel descreve, o filho do homem como uma figura messiânica. Agora veja bem, de acordo com o texto, o semelhante a um filho do homem aparece com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Vejam a semelhança. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chamas de fogo, os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas, e lá fala como o som de uma multidão, águas e uma multidão. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. E ao vê-lo, diz João, caía aos seus pés como morto. Exatamente o que aconteceu com Daniel, capítulo 10, verso 9. Ele cai como morto, e esse homem vestido de linho levanta. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não tenha medo. Quem é o homem vestido de linho, gente? Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que eu estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Olha, quem é o homem vestido de linho, senão aquele que é chamado em Apocalipse de Cordeiro de Deus, digno, que foi encontrado digno para abrir os 7 selos. Lembro que o anjo, ou o homem vestido de linho, diz para Daniel, sela o livro para os dias determinados. Em Apocalipse, os selos do livro são abertos. E o único digno de abrir os selos é o Cordeiro de Deus. Este homem que aparece nessas metáforas e comparações maravilhosas de João, como que andando entre as 7 igrejas da Ásia. O Filho do Homem. Ele vê o Filho do Homem, que em Daniel 7 é dito, eu estava olhando nas minhas visões da noite, Daniel 7:13, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um Filho do Homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e fizeram chegar até ele, e lhe foi dado o domínio, a glória, o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Até que um desses seres que estavam ali na beira do rio Tigre, pergunta para Davi, volte lá, capítulo 12, verso 6, quando se cumprirão estas maravilhas, estas coisas extraordinárias? Então ouvi do próprio homem vestido de linho, verso 7, que estava sobre as águas do rio, ele levantou a mão direita e a mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo, passarão um tempo, tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. O que é tempo, tempos e metade de um tempo? Quando eu falei aqui sobre as 70 semanas de Daniel, para quem não ouviu ou não assistiu, escute e assista no nosso canal no YouTube. Eu deixei em aberto a 70ª semana
porque Daniel destaca ali no texto, na revelação, até a 69ª, faltando uma última semana, e essa semana ela é crítica, de acordo com a profecia. Ela também é crítica, de acordo com Jesus em Mateus 24. Ela é crítica, de acordo com Apocalipse. E essa 70ª semana, que é uma última semana escatológica, é onde grandes eventos acontecem concentrados nela. Grandes eventos. E esses eventos mostram, inclusive, a Bíblia inclusive mostra, que nessa 70ª semana, dentre os eventos previstos, está uma grande angústia e tribulação sobre o povo de Deus. As dores de parto que antecedem a revelação de Cristo na sua segunda vinda, e um novo céu e uma nova terra, a revelação do reino de Deus. Nós não sabemos se há intervalos, é bem provável que sim, mas o que importa é a gente entender que essa 70ª semana, em específico, a última metade dela, os 3 anos e meios finais, não sabemos se são 3 anos e meios literais, se são 3 anos e meios simbólicos, é onde haverá uma intensificação em escala global da perseguição contra o povo de Deus. Vocês verão que, quando eu falo povo de Deus aqui, eu falo em sentido amplo. Vocês vão entender, não é apenas os cristãos, não. Verso 7, quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, então estas coisas se cumprirão. O que é o poder do povo santo? Olha, quando se fala de povo santo, só se imagina um único povo, o povo de Israel, naturalmente. E com eles, aqueles que foram enxertados em Israel, que se tornaram, por causa das promessas do Evangelho, membros indissolúveis, segundo a promessa, mediante a fé, desse povo. Mas há mais um elemento aqui. Eu quero te convidar a abrir um texto que vai exigir a minha explicação, versículo por versículo. Apocalipse, capítulo 12. E eu vou precisar da sua atenção, faz um sprint aí, cognitivo, tá? Por uma razão, porque eu vou falar hoje um pouco sobre por que cristãos não podem ser antissemitas. E tem a ver com Apocalipse, capítulo 12. E eu vou explicar o que significa antissemita também. Apocalipse, capítulo 12. Nós vamos ler o verso 1 até o verso 13, e eu vou explicando cada trecho. Tem muito simbolismo aqui, viu? Mas são importantes. Viu-se grande sinal no céu. E presta atenção que você vai ver ecos de Daniel, em vários trechos, tá? Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Gente, na tradição católica, essa mulher vem sendo interpretada como Maria. Inclusive nas imagens medievais, barrocas de Maria, ela aparece com 12 estrelas sobre a cabeça, porque é uma reprodução do texto de Apocalipse. Mas vocês verão que nós temos poucas evidências para isso, apesar de que, evidentemente, Maria sendo uma filha de Israel, em vários momentos isso se aproxima, mas não é suficiente. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto. Repito, dores de parto é uma analogia que nós encontramos no profeta Isaías, inclusive no capítulo 40 do seu livro, se referindo às dores de Jacó. São as grandes aflições previstas contra o povo de Deus, e isso está profetizado no Antigo Testamento, em Daniel, no sermão escatológico de Jesus em Mateus 24, e Apocalipse foi só escrito, somente escrito para os cristãos que vão passar por esses dias. Veja que impressionante. Sofrendo tormentos para dar à luz. Dar à luz ao quê? O que essa mulher, porque essa mulher está sofrendo e ao que ela está prestes a conceber. Veja bem, viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas ou diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Aqui vocês vão ver que o próprio texto mais à frente vai deixar muito explícito quem é o dragão, senão Satanás, ou a velha serpente. Daqui a pouco vai aparecer essa descrição, e tradicionalmente os cristãos interpretam que essas estrelas que foram recolhidas com a cauda do grande dragão eram os anjos que se rebelaram com Satanás contra os santos, eles foram contra Deus. Eles foram tirados, conspirados junto com Satanás. E o dragão se deteve diante da mulher
que estava para dar à luz a fim de devorar o filho dela quando nascesse. E aqui, os intérpretes serão unânimes, de fato, há uma aproximação entre Maria e a mulher, mas, de novo, vocês verão que a mulher aqui é mais do que Maria. E aqui, realmente, o filho, tudo indica, aponta para o Messias. Veja o verso 5, ela deu à luz a um filho homem que há de governar todas as nações com cetro de ferro. Todas as nações aqui remete à visão do filho do homem em Daniel nitidamente. E ele é dado o governo sobre todas as nações. E o filho da mulher, atenção, o filho dessa mulher, foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Aqui tudo indica a ascensão de Jesus no Monte das Oliveiras, depois que ele cumpre a sua missão terrena, 40 dias depois da sua ressurreição. Mas e aí? Depois que Jesus é levado à glória, o filho da mulher é levado à glória, o que aconteceu? A mulher, então, fugiu para o deserto. E aqui é claro que não é Maria. Aqui, claro que não é Maria. Então, quem é a mulher? Eu sigo a interpretação de Grant Osborne no comentário exegético de Apocalipse. Nós vamos usar muito essa obra, inclusive, quando falarmos de Apocalipse aqui. É a melhor referência em português, de que a mulher é evidentemente, a partir de vários dados aqui, do texto e de outros textos, o povo de Deus. Inclusive, a coroa com as 12 estrelas remete às 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos do Cordeiro. É de Israel que o Messias nasce. É de Israel que surgem os 12 apóstolos do Cordeiro. É das 12 tribos de Israel que os 12 apóstolos são concebidos. A própria igreja é parida no seio das promessas de Deus para com o povo judeu. Isso é evidente a partir de inúmeros textos. E o próprio Jesus, no seu ministério terreno, concentra o seu ministério aos judeus. Somente depois da morte de Jesus e do envio do Espírito Santo é que a missão da igreja se expande para os gentios, as nações. Mas grande parte da tarefa messiânica de Jesus está concentrada com o seu próprio povo. Ele mesmo diz, eu não vim senão somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. E isso encontra consonância com Isaías, capítulo 42. Quando lá Isaías vê o servo do Senhor, e ele diz, não te dei apenas para salvar as tribos perdidas de Israel, mas também para ser luz para os gentios. Salvação até os confins da terra. Então, para mim, parece evidente que o texto descreve que Satanás está enfurecido contra o povo de Deus. E aqui explico de novo, Israel, o Israel étnico, e isso se estende também a todos aqueles que, de alguma maneira, herdaram do filho da mulher o benefício de serem feitos parte do povo da aliança. Então, por causa disso, verso 7, estourou uma guerra no céu. E olha quem aparece no meio desse conflito. Miguel. Você acha que foi acidente isso? Miguel, lá de Daniel, que nós lemos. Micael, o defensor dos filhos do povo de Deus. Não é assim que Daniel descreve? No capítulo 12, verso 1. Irmãos, se a Bíblia falou que Miguel apareceu, pode ficar tranquilo. É guerra contra o povo santo e Deus destacando o seu arcanjo de guerra para proteger o seu povo, os seus eleitos. E os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Então o texto agora deixa claro quem é o dragão ou a serpente. O sedutor de todo mundo, ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi uma voz forte no céu proclamando. Veja que agora aparece uma poesia apocalíptica, belíssima. Vejam o tom dessa poesia, abre aspas. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida.
Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês cheios de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Olha, o que fica evidente, de acordo com esse texto, é que é o atributo do sangue do Cordeiro que venceu o diabo e as suas hostes. Então isso aqui não é uma profecia a respeito de um diabo a ser vencido. É uma descrição de um diabo que já foi vencido. Por isso, irmãos, quando um cristão faz exorcismo, e você sabe disso, cristãos fazem exorcismo, é importante deixar claro, eventualmente você pode ter que lidar com uma pessoa possessa por espíritos imundos. Eu tenho algumas experiências disso na minha caminhada missionária e pastoral. E quando os demônios estão lá manifestando na vida de uma pessoa, mas não é fingimento não? Muitos são, mas muitos não são. Você pode ficar tranquilo que eu estou falando aqui. E aí você está lá orando pelo possesso, e você diz, espírito imundo, aprende, irmão, a orar por demoniado. Espírito imundo, eu te repreendo em nome de Jesus. Quando você diz isso para uma pessoa possessa por um espírito imundo, o demônio treme e se apavora e sai de uma pessoa, não é por causa da sua dignidade, a sua pureza moral, porque sua vida está certinha. E tem muita gente que tem medo de expulsar demônio, porque acha que o demônio vai puxar seus pecados lá da gaveta. E essa é a pegadinha do malandro, porque o que ele quer é que você ore pela pessoa confiando nas suas obras. Você entendeu? E você não ora em suas obras, por isso todo cristão, ai meu Deus do céu, me magoei, eu olhei para um rabo de saia hoje, não posso orar pelo endemoniado. Meu irmão, você não ora nas suas obras. Você ora pelas obras de Jesus de Nazaré, e é na autoridade, no triunfo e na vitória do Cordeiro de Deus, que nós simplesmente comunicamos ao diabo. Ei, você sabe, ele já te derrotou. Você não é um diabo a ser vencido, não é um inimigo a ser vencido. Você é um vencido. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Quando o dragão viu que tinha sido atirado na terra, verso 13, ele perseguiu a mulher que tinha dado à luz ao filho do homem. Irmãos, atenção. Deixa eu trazer um dado histórico. Por que você acha que o povo judeu vem sendo perseguido há tantos séculos por pogroms, Inquisição, Holocausto, Intifada, e a lista é grande? Mas eles não creem em Jesus. E é triste quando alguns cristãos reproduzem velhos slogans antissemitas, né? É porque eles negaram Jesus, por isso que o pau está quebrando mesmo. Deixa o pau. Gente, cristão não pode dizer isso, ok? Se você não sabe, essa inclusive foi uma das justificativas teológicas de pastores vendidos ao nazismo para justificar o holocausto nazista durante a Alemanha, lá na Alemanha. Foram frases assim, infelizmente, repetidas por irmãos queridos como Lutero, eu tenho que admitir, que justificaram muitas das atrocidades contra os judeus ao longo do tempo. E por que um cristão não pode ser antissemita? Eu vou dizer por quê. Porque Deus tem interesse no judeu étnico e no Israel étnico, físico. Não estou falando de nada abstrato aqui, espiritual, físico. Porque os judeus são um testemunho físico, étnico, histórico da origem do nosso Senhor Jesus Cristo. Imagine se os judeus tivessem sido eliminados, ok? Imagine se o projeto de Hitler tivesse dado certo. E eu pregando aqui hoje falando, Jesus que descendeu dos judeus, nasceu lá em Judá. Aí o povo, que judeu? Não existe esse povo, não. Isso é mito, isso é uma lenda do passado. Mas enquanto houver judeus físicos no mundo, há um testemunho físico no mundo de onde veio Jesus de Nazaré. Por isso Paulo é categórico quanto à dureza dos judeus. Está lá em Romanos capítulo 11. Guilherme já pregou aqui na série sobre Romanos. Assista a pregação. Está claro no texto de Paulo que o endurecimento veio em parte a Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios. Que Deus enrijeceu o coração dos judeus para que o evangelho fosse pregado às nações.
até o tempo em que o Senhor enviará de Sião o libertador e desviará de Jacó as suas impiedades. E aí Paulo diz, se a dureza dos judeus trouxe redundância, plenitude aos gentios, quanto mais será a sua readmissão, será vida dentre os mortos. Então Deus está selando e guardando o povo judeu a um tempo determinado, no qual Deus reconciliará esse seu próprio povo, e como diz Irineu de Lyon, no livro Adversos a Hereses, no segundo século da era cristã, naquele dia, Deus fará cumprir a promessa que ele fez a Abraão, quando o manso herdará a terra. Deus devolverá a herança e a promessa a Abraão e os seus descendentes. É claro que quando eu falo de uma escatologia que aprecia os judeus, não estou aqui reproduzindo a visão dispensacionalista de que Deus tem dois povos. Seja lá o que Deus há de realizar com os judeus, não fará sem Cristo. Os judeus, se um dia forem fazer parte desse projeto escatológico, terão que ter seus corações abertos, seus olhos abertos, para ter fé em Jesus, como os puritanos também ensinavam lá no século XVII. De alguma maneira, no plano escatológico de Deus, os judeus étnicos, não podem ser descartados e ignorados. Então vejam bem, a fúria do dragão contra a mulher é uma fúria deliberada contra os judeus. Isso justifica a matança dos palestinos, o genocídio palestino? Gente, deixa eu deixar claro aqui para vocês. Uma coisa é eu tratar o povo judeu, ok? Outra coisa é a gente lidar com a política bélica israelense. São dois universos completamente distintos. Porque a política bélica israelense não é divina, é humana. Inclusive, fruto de uma série de disputas políticas no parlamento israelense. Entre esquerda, direita, centro, radicais, os assentamentos israelenses, o debate é complexo. Você não pode olhar para a política bélica israelense e fazer uma leitura escatológica simples. E tampando o sol com a peneira, achando que eles não podem errar a mão. Podem errar a mão. Pode errar a mão. Pode fazer um contra-ataque desproporcional. Pode. Isso justifica a ideologia do Hamas do rio ao mar. Já ouviram falar disso? Do rio ao mar? O que é do rio ao mar? Que Israel não pode ter direito a uma terra. Irmãos, atenção para isso. Se o judeu étnico não tiver uma terra, o que você verá será a aniquilação dos judeus. Isso é uma questão, um dado histórico. Quando os judeus foram para a terra de Israel, em 47 para 48, depois da Segunda Grande Guerra, era uma questão de sobrevivência. Se os judeus não tiverem um exército para se defender, eles serão eliminados. Isso justifica a política bélica israelense? Repito, nem sempre. Vai ter muitos erros, dignos de crítica, mas isso é muito diferente de um sentimento antissemita, que é o sentimento de que os judeus não têm o direito de existir. Esse é um sentimento que não pode haver entre cristãos. Não pode. Por que não? Porque está previsto que a mulher seria perseguida. Está previsto que a mulher sofreria oposição. Eu me lembro de um poeta francês, um poeta historiador francês, que ele dizia o seguinte: os judeus são os canários do mundo. Já ouviu falar dessa expressão? Quando as pessoas iam para as minas de carvão mineral, elas levavam numa gaiola um canário. E por que razão? Porque na medida que você explora o carvão, numa mina, pode acontecer de você ter emissão de gás tóxico, que não tem cheiro. Como o organismo do canário é mais fraco, o canário morre primeiro. E é um aviso para os mineiros saírem da mina. A gente tem testemunho histórico de que todas as vezes que os judeus foram perseguidos ou sofreram deliberada perseguição, isso era o antesinal de que alguma coisa muito ruim estava para acontecer. Eles eram canários, sempre foram os canários do mundo. A parte mais fraca do cenário histórico. O antegosto, o primeiro sinal de que tem gás tóxico vazando. Então fique muito atento ao cenário histórico que a gente está testemunhando hoje. Gente, eu nunca imaginei ver o antissemitismo como estamos vendo hoje. Eu nunca imaginei isso. Vocês sabem, eu participei de um curso lá no Museu do Holocausto, fiquei lá, alguns dias ouvindo testemunhas do Holocausto, histórias terríveis, profundas, difíceis.
Auschwitz é um negócio irreparável na história do homem moderno. E é inadmissível a gente ver de novo tanta expressão deliberada, explícita e clara de ódio gratuito ao povo judeu. E repito, uma coisa é uma crítica política bélica israelense. Outra coisa é você dizer que esse povo não tem direito à existência. E nós cristãos, nesse sentido, é claro que é natural entre os cristãos o filosemitismo, que é o contrário do antissemitismo. É claro que é natural para os cristãos algum grau de simpatia e suporte à existência do povo judeu. Isso não tem nada a ver com dispensacionalismo. Tem a ver com o fato de que eles são, de alguma maneira, testemunhas vivas e históricas, étnicas, dos 12 apóstolos, de Jesus, de onde esse povo todo veio. E é o povo que nos legou a Escritura, como diz Paulo em Romanos 9. A eles pertencem as Escrituras, as alianças, e o Cristo deles descende. Então é evidente que Deus tem algum plano com tudo isso. Mas o verso 7 diz que o Miguel se posiciona lá, a gente viu isso, e a mulher está sob perseguição, e o verso 14 diz que ela, de alguma maneira, é sustentada. E no momento final da história, que nós não sabemos quando é, a 70ª semana, ela seria sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Em algum momento da história, Deus vai proteger essa mulher. O povo de Deus será protegido como um todo, como um todo. Então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. Mas prestem atenção no verso 17. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Como ele não conseguiu derrotar a mulher, ele escolhe um alvo específico ligado à mulher. Os descendentes dela. Em específico, quais descendentes? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então observe que, no momento final da história, a fúria do diabo contra a mulher, que nós já vimos que aponta para a nação de Israel, o diabo não vai dar conta de cumprir os seus intentos de eliminação total do povo dele, então ele vai mirar o canhão para o remanescente. Adivinha quem? Para os cristãos. Para os que guardam mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. No verso 8, Daniel, voltando para Daniel, no verso 8, Daniel diz que ouve isso, não entende, e ele pergunta, Senhor, quando que vão ser estas coisas? E no verso 9, o homem vestido de linho diz, siga o seu caminho, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos, provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Atenção para isso. Duas coisas curiosas. É dito para Daniel, essas palavras estão encerradas e seladas. Quando eu vou para o final de Apocalipse, isso não é ironia, veja que interessante. A gente está lendo aqui o final de Daniel, o Apocalipse do Antigo Testamento. E agora nós vamos para o final do Apocalipse do Novo Testamento. E veja a semelhança, Apocalipse 22. Enquanto para Daniel é dito, não cele, ou cele as palavras, para João é dito o contrário. Não cele as palavras. Apocalipse 22, 10 diz assim, disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer injustiça, a mesma linguagem de Daniel. Continue o imundo a ser imundo. Lembra a música do Johnny Cash? The Man That Comes Around, né? É muito legal essa música, muito boa. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a se santificar. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um, segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Glória a Deus. E aí o livro de Daniel
a visão final e o livro se encerra com um versículo específico, o versículo 13. Quanto a você, Daniel, siga o seu caminho, vai viver a sua vida até o fim. E você descansará. E ao fim dos dias, se levantará para receber a sua herança. Irmãos, quando nós falamos fim dos dias, fim dos tempos, finais dos tempos, é muito comum no imaginário das pessoas, quando você fala fim, você imaginar fim do mundo. E quando a gente fala do fim do mundo, as pessoas imaginam um hecatombe global, em que Deus desintegra a realidade e as pessoas vão viver na eternidade no céu, como almas penadas tocando harpa. Esse é o imaginário comum. É verdade que a Bíblia, vocês vão ver um texto daqui a pouco comigo, fala de que algum tipo de efeito do fogo sobre a criação vai haver. Mas não é o fim. É como se Deus estivesse batizando a criação com fogo para recriá-la e fazê-la nova de novo. De fato, o fim não é o fim do mundo. O fim é o telos, é a finalidade, é o cumprimento, é o fim da história, é o fim das profecias. É quando Deus encerra o drama divino, é quando Deus diz, basta. A história chegou ao seu plano final, as cortinas do drama divino se fecham, Deus encerra a história. É isso que Jesus quis dizer, aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse é o fim dos dias. Olha a linguagem, você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 4, dessa esperança de que um dia Daniel se levantará e nós nos levantaremos junto com ele, para receber a nossa herança. 1 Tessalonicenses 4, 13 diz, irmãos, não quero que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Você ouviu? Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem, inclusive Daniel. E pela palavra do Senhor, ainda lhe declaramos o seguinte, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens. Eu gosto sempre de destacar que a palavra arrebatados aqui fala de um ajuntamento, isso existe. Ele vai recolher os seus santos de alguma maneira, para um encontro celestial em que seremos também transformados, não para viver nas nuvens em bodas celestiais, mas para retornarmos com Ele, na inauguração do seu reino na terra visível. E assim, verso 17, estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, o que você tem que fazer com isso agora? Consolem uns aos outros com estas palavras. Para encerrar, muita gente fala assim, pastor, obrigado, valeu aí pelo sermão, mas eu tenho tanta dificuldade com isso. Pastor, já tem 2024 anos, mais ou menos, aí dessa história toda, de Deus dizendo que vai vir, Jesus vai voltar. Será que eu tenho que acreditar nisso mesmo? Será que Deus não esqueceu da promessa dele? Será que esse ato entre a 69ª semana e a 70ª está demorando demais, não, pastor? Pois então, tem um irmão lá do passado do cristianismo que escreveu uma carta, ele tem um recado para você. Ele escreveu essa carta prevendo que você faria essa pergunta. Nada mais, nada menos do que o apóstolo Pedro, que na sua segunda carta, no capítulo 3, diz o seguinte, verso 3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo suas próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda?
Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Verso 8. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer. É Pedro, viu, irmão? Escrevendo para nós, para a nossa igreja hoje. Que para o Senhor, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos são como um dia. Que Pedro está dizendo, o cronômetro, o calendário de Deus é diferente do nosso. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Oh, paciência divina. Verso 11. Uma vez que tudo será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, os elementos se derreterão, como eu descrevi, mas a história não acaba aqui. Verso 13. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Que sejamos o povo que descansa como Daniel para ressuscitar como ele. Ore a Deus agora, meu irmão. E diga ao Senhor em oração, para que você aprenda a aguardar e apressar a vinda do Senhor. Diga para o Senhor em oração que você não quer olhar para as profecias dos últimos dias com terror, mas com esperança. Eu não tenho dúvida, irmãos, que muitos de nós hoje nos encontramos vulneráveis. E se esses dias não fossem abreviados, a fé de muitos de nós aqui, naufragaria junto com dias de aflição como esses. O momento não é um momento de temer, mas de confiar que o Cordeiro venceu. Como diz a tradição cristã, o Christus Victor, o Cristo vitorioso. É na bandeira do Cristo vitorioso, irmãos, que nós perseveramos na missão e na tarefa de anunciar o reino dele, do Filho do Homem, lutando uma guerra que a gente sabe quem já é o derrotado do outro lado e confiando na soberana vontade desse Senhor. Pai, encoraja o teu povo a viver segundo a esperança. Encoraja o teu povo a viver segundo a boa expectativa do reino de Deus. Encoraja o teu povo, Senhor, a abraçar a expectativa da vinda. A igreja que insiste em orar em língua aramaica, Maranatá. Ora vem, Senhor Jesus. Nós não somos o povo que teme a tua vida, mas aspiramos e desejamos a tua vinda ardentemente. Que o Senhor, Pai, venha de maneira visível. Mas até lá, que sejamos um povo obediente, frutífero, diligente, como disse o apóstolo Pedro, piedosos em tudo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Prepare-se para a ceia do Senhor, que é o antegosto do jantar que nós vamos ter com Jesus no mundo vindouro.